Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar com um exemplo que eu não consegui terminar na aula passada. Toda vez que eu faço esse exemplo de cabeça, eu sempre esqueço a mesma coisa, o que é uma coisa incrível. Mas agora eu me lembrei, eu posso explicar melhor para vocês. Então a gente estava discutindo na aula passada a questão de que como que você detectaria se você está lidando com um par de partículas que são indistinguíveis, mas que são férmions ou bósons, né? Você quer saber, será que isso aqui é férmio ou é bóson? Eu falei para vocês que existia uma maneira de você fazer essa distinção através do teorema de spin estatística, mas, por exemplo, no caso unidimensional não existe spin estatística porque não existe spin. Não tem grupo de rotação, não tem nada. Quer dizer, o grupo de rotação ele fica trivial, ele vira simplesmente um grupo de inversão espacial. E aí você não tem a definição de spin, né? E aí eu mostrei para vocês que se a gente pegar uma função de onda explícita e calcular, a gente vê que tem um termo, dois termos que sempre são iguais e um termo de interferência que depende se você está tratando de férmions ou bósons, certo? E aí eu mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui, cadê? Tá aqui. Professor, quando eu dou prática experimental em relação a esse tipo de experimento, a gente quer determinar a função de onda de uma dada partícula, a gente pode, sei lá, simplesmente fazer essa partícula incidir numa fenda dupla e ver o padrão, e aí a gente consegue... Uma partícula não tem padrão. É uma partícula não, desculpa, um conjunto de partículas semelhantes ou até iguais, indistinguíveis. Até onde nós somos capazes de produzir. Então você tem lá um experimento para fazer isso de fenda dupla, por exemplo. A dificuldade do experimento de fenda dupla é justamente você, por exemplo, ter lá nêutrons, que você tem garantia que são sempre nêutrons, não tem um próton de vez em quando, que estão distantes um do outro, porque você quer ter certeza, né, que na fenda dupla, que o padrão de interferência que você está vendo aqui é devido à interferência da partícula com ela mesma. Então, para isso, você tem certeza que você tem que ter mandado um nêutron. O nêutron teve tempo de fazer todo o percurso, entre várias aspas, porque a gente está tratando de mecânica quântica, antes que um segundo nêutron possa vir aqui. Porque alguém poderia falar, não, na verdade, o que está acontecendo, esse padrão de interferência vem porque tem vários nêutrons que você está mandando e eles estão interagindo entre si, é por isso que tem um padrão de interferência. Mas para experimentalmente você isolar essa possibilidade, você controlar, que você está sempre emitindo um nêutron, né, devagarzinho, que tem tempo entre a emissão de um e do próximo e assim por diante, para que você possa garantir que o padrão de interferência é devido à interferência da função de onda de uma partícula com ela mesma. Tá? Era essa? Sim. Então, pessoal, se vocês lembram, a gente estava construindo lá a nossa função de onda assim. A gente queria a probabilidade simétrica barra antissimétrica de x1, x2, certo? Que a gente queria ver justamente aquele padrão de interferência. A gente escreveu isso aqui como sendo módulo, 2 vezes módulo de psi SA de x1, x2, né? Que é simplesmente um módulo quadrado da função de onda. Esse fator de 2 vem justamente do fato de que a função de onda é projetada na base não antissimetrizada ou simetrizada, né? E por isso a gente tem que ter um fator de 2 para corrigir. Aquilo que a gente fez lá no começo, tá certo? A diferença entre a função de onda, que por conveniência a gente projeta na base do produto tensorial e não na base simetrizada e antissimetrizada, do vetor de estado mesmo, que, né, que se a gente quiser escrever aqui, que é justamente isso aqui, é módulo quadrado disso aqui, né? x1, x2, SA, psi, SA. Alguma dúvida? Agora, vamos botar spin nessa brincadeira. E vamos botar spin e dizer que a gente não... Podia ser qualquer número quântico, tá? Mas vamos botar um número quântico a mais e vamos dizer que a gente não sabia que esse número quântico estava lá. Ou seja, a gente está estudando os elétrons, mas a gente não sabia que o elétron tinha spin, por exemplo. O que pode acontecer nesse contexto? Ou seja, será que isso vai interferir no padrão de interferência? Né? Então a questão é, essa função de onda agora, a gente tinha escrito assim, ó, SA, a gente tinha escrito assim. Esse cara vai ser o 3, 4, mais ou menos o 4, 3, dividido por raiz de 2. Até aqui tudo bem? Vocês lembram disso? Só que agora, pessoal, digamos que a gente tenha spin.
Então, o que acontece é o seguinte, vamos dizer que, por simplicidade, a gente podia fazer uma coisa um pouco mais complicada, mas não precisa. Esse aqui é um estado de energia, digamos, um oscilador harmônico, esse aqui é um outro estado de energia do mesmo tipo de oscilador harmônico, só que associado a esse estado tem uma partícula que tem um certo spin. Então, o rótulo para descrever a partícula vai ser assim, 3S1, tá? Onde eu falo spin, pode ser qualquer coisa, tá? Só botando parênteses aqui, só para ficar claro que esses são os números quânticos que descrevem a partícula que está na primeira entrada, tá certo? E esse aqui são os números quânticos que descrevem a partícula que está na segunda entrada. Lembrando que, no caso do produto tensorial, a primeira e a segunda entrada são distinguíveis, tá certo? Então, vamos lá. Então, esse cara continua sendo assim. 3S. 4S2, 3S1. Tá? E divide pelo mesmo fator aqui de 1 sobre raiz de 2. Alguma dúvida nisso aqui? A mesma coisa, só que tem mais um número quântico, a simetrização é feita da mesma forma. Certo? Agora, a questão é o seguinte, quando eu vou escrever a projeção de um estado quântico num outro estado para fazer a pergunta da probabilidade, eu preciso saber a pergunta que eu estou fazendo e como que eu represento aquela pergunta matematicamente. Tá certo? Como esse cara aqui vem de um produto tensorial de um estado, esse agora aqui embaixo, como esse estado agora vem da antissimetrização de um estado em que o meu espaço de Hilbert é um determinado por um número quântico aqui e um número de spin, tá certo? Então as projeções têm que ser em estados desse tipo também. Ou seja, o que eu posso calcular são coisas do tipo psi-SA, mas eu quero projetar, por exemplo, na posição x1, que tem a ver com a parte do estado que representa ali a partícula unidimensional, S1', tá certo? E x2, S2'. Tá certo? É que eu estaria fazendo a pergunta. Qual a probabilidade de encontrar esse estado quântico num estado onde a primeira partícula está na posição 1 com spin S1' e a segunda partícula está tem uma partícula em x1 com S1' e tem uma partícula em x2 com S2' de spin. Certo? Mas não é essa a pergunta que a gente quer fazer. A gente quer fazer a pergunta do experimental, do cara que está trabalhando com o experimento, que está alheio à existência de spin. Tá certo? Então, primeiro a gente faz isso aqui, a gente vai ter as mesmas projeções, ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? Agora a gente projeta lá, e como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, esse estado com esse cara aqui, vai dar aquela função de onda que eu escrevi na aula passada, psi 3, esse estado ele está determinado no spin S1, tá certo? A gente está trabalhando sempre com bases ortonormais. Então, se vocês lembram, né, no produto tensorial, o produto interno é feito estado a estado. Então, esse cara aqui vai ficar x1. E agora eu vou ter delta de S1, S1'. É fácil, né? Ou seja, qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula 1 com spin mais, se ela tiver com spin menos, é 0. Ponto final. Certo? Então, isso aqui vai ficar aqui e o outro vai ficar assim. 4x2, né? Delta S2, S2'. Tá certo? Mais ou menos a mesma coisa, só que agora tem que prestar atenção no seguinte. Esse cara aqui veio com esse aqui. Agora ele vem com esse. Então o meu delta aqui vai ser S1', S2. Tá certo? Então vamos lá. Mais ou menos. Aí vai ficar o 4 com x1, S 1', S2. Tá certo? E agora eu vou ter o 3 em 2 e delta S2', S1. Alguma dúvida?
A probabilidade que eu quero é a probabilidade que vai me dar o módulo quadrado desse negócio aqui, né? Eu quero o módulo quadrado desse estado, que vai me dar esse pedacinho aqui, né? Então, o módulo quadrado disso aqui, x1, S1', x2, S2', psi, S barra A. Tá? Então, a gente sabe que esse estado aqui, ele vai ser igual a 1/2, e aí eu vou ter o módulo quadrado desse negócio aqui. Esse módulo quadrado, como é que ele vai ficar? Igual que eu tinha antes, né? Eu tinha o quadrado desse, o módulo quadrado disso aqui, mais o módulo quadrado desse cara aqui. Esse termo sempre existe. Só que eu tinha um termo que era assim, 2 vezes a parte real do produto desse por esse. Tá certo? É normal de você pegar o módulo quadrado da soma de dois números complexos. Então vai ficar assim. O que acontece com delta e j ao quadrado? Com delta de Kronecker ao quadrado? Exatamente. Isso aqui vira delta e j. Pode fazer a potência que você quiser do delta que dá tudo certo. Certo? Bom, então, quando eu pegar o módulo desse termo aqui ao quadrado, eu vou ter isso aqui ao quadrado e esse cara aqui ao quadrado. Mas eles ao quadrado são a mesma coisa. Então o termo continua igual. Eu tenho assim, ó. Psi3 x1 módulo quadrado, Psi4 x2 módulo quadrado, e novamente aqui, ó, S1, S1', delta S2, S2', mais, aqui é mais mesmo, porque é o módulo quadrado, esse mais ou menos vai embora, então vai ficar assim, Psi4 x1, Psi3 x2, módulo quadrado, delta, a mesma coisa, né? Esse cara aqui vai ficar S1', S2, delta S2', S1. Tá certo? Então não muda nada. Agora o que vai ficar diferente é o seguinte. Agora aqui, ó, eu vou ter o seguinte. 2 vezes a parte real do produto desses caras aqui, tá certo? Ou seja, Psi3 estrela x1, Psi4 x1, Psi3 x2, Psi4 estrela x2. A primeira parte ao quadrado, o senhor separou os dois módulos quadrados, né? O módulo de Psi3 e o módulo de Psi4 quadrado. O segundo também era para assim? Era. Obrigado. Isso mesmo. Aqui vem mais ou menos. Estava tão focado em escrever os deltas que eu esqueci das outras coisas. Tá? Então o que importa agora, pessoal, é que agora tem um produto cruzado desses caras. Então agora eu vou ter um delta S1, S1', e eu vou ter um delta aqui, ó, S1, S2'. Certo? Então vamos lá. Deixa eu escrever do jeito, na ordem que está aqui, tá? Então vai ficar assim, delta S1, S1', delta S2, S2', só que agora eu também tenho delta S1', S2, delta S2', S1. Tá certo? Mas veja, o que é a probabilidade que o experimental vai estar medindo na prática? Essa aqui ou outra? Não porque ele não sabe fazer essa pergunta. Ele não sabe que o spin está lá, então ele não sabe perguntar se a partícula 1 está na posição 1 e ele conserta o spin, porque ele nem sabe que o spin existe. Então a probabilidade que ele está medindo é a probabilidade marginal. Vocês sabem que é a probabilidade marginal, né? Eu tenho uma distribuição aqui de probabilidade de x e y, ou seja, qual é a probabilidade simultaneamente de que x tem um certo valor e y tem um certo valor, tá certo? E eu posso falar que existe a probabilidade marginal, que é só de x, que é simplesmente isso aqui. Dá para ver que se isso aqui é uma distribuição normalizada em x e y, isso aqui é uma distribuição normalizada em x. A gente chama isso aqui de probabilidade marginal. Tá certo? Tá? Beleza. Então, o que a gente quer aqui é a marginal. A gente quer fazer a seguinte pergunta.
qual é a probabilidade da partícula 1 estar em x1, independente do spin que ela tenha. Porque eu não sou capaz de medir o spin. Porque eu nem sei que ele existe. Então, na verdade, quando eu faço isso, eu estou medindo a distribuição marginal. Tá certo? Só que a distribuição marginal aqui não é integral, é soma. Eu tenho que somar todos os estados de spin. Certo? Então, na verdade, o que eu estou medindo é isso aqui, ó. Soma sobre S1', S2' desse mesmo negócio aqui. Tá certo? Só que veja bem. Eu estou somando S1' sobre todos os valores possíveis. Independente do valor do S1, ou seja, independente do valor que essa partícula aqui está com spin, se eu somar sobre todos os S1, uma hora eu vou somar sobre S1', que vai dar 1. Então isso aqui vira 1. Sempre. Se eu somar, como eu estou somando sobre S2 também, é a mesma coisa. Né? Digamos que o S2', digamos que sejam estados discretos que vão de 0 a 5. Digamos que o meu S2' seja 5. Se eu estou somando sobre S2, sobre todos os valores possíveis, então eu estou somando 0, 1, 2, 3, até chegar em 5. Quando chegar em 5, esse cara aqui dá 1. Então isso aqui vai embora também. Isso aqui simplesmente eu estou dizendo o seguinte, pessoal. Soma de S2' de delta S2' é igual a 1. S1 ou S qualquer coisa aqui. Tá certo? Isso é 1. Porque não tem dependência em S, mas em lugar nenhum, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu estou somando aqui, esse cara aqui vai dar 1. Eu estou somando aqui, esse cara aqui vai dar 1. Agora vamos ver o que acontece quando eu tentar somar isso aqui. Tá certo? Eu vou somar esse cara aqui em S1. O que acontece com uma delta quando eu somo sobre o valor que está repetido aqui, dois índices? Ou seja, está vendo que eu tenho aqui ó, um delta S1, delta S1', delta S1', S2. Se eu somar esse cara aqui em S1, isso aqui vai dar quanto? S1'. Isso aqui vai dar delta S1, S2. Né? Imagina que o S1 é 1 e o S2 é 2. É impossível satisfazer ambos os deltas para dar diferente de 0. Porque na hora que eu estiver somando que esse cara ficar igual a 1, esse dá 1, mas esse dá 0. Certo? E na hora que eu somando o meu S' igual a 2, que der 1 aqui, esse aqui vai ser 0. Então só sobrevive caso S1 seja igual a S2. Tá certo? E aí por isso que eu tenho esse delta S1 e S2 aqui. Tá? Quando agora eu fizer, esse aqui foi esse termo com esse aqui. Quando eu fizer esse com esse, é a mesma coisa. Ó, S2' está aqui no meio e eu tenho o S1 e o S2 aqui. Dá a mesma delta. Que fica então ao quadrado, que vira ela mesma. Ou seja, esse termo de interferência, ele vai ter um delta assim, ó, delta S1, S2. O termo de interferência só existe se os spins S1 e S2 forem iguais. Oi? Não, porque se eles são iguais, o que está acontecendo aqui é que a antissimetrização não pode ser desfeita. Ou a simetrização não pode ser desfeita. Tá certo? Vocês entendem o que eu estou falando? Quando você tem dois estados, por exemplo, num átomo de hidrogênio, dois átomos de qualquer coisa, tá? Com vamos dizer, mais de um próton. Você tem dois elétrons lá. A gente sabe que se os dois elétrons tiverem o mesmo spin, eles não podem estar no mesmo estado. Tá certo? Justamente porque eu preciso de exclusão de Pauli. Então, é justamente o que está sendo impedido aqui quando esses caras estão no mesmo estado. Agora, se eles são de spins diferentes, eles são distinguíveis. Porque eu posso dizer que, caso o spin não mude, que a partícula 1 é aquela que eu vou chamar de partícula 1 aquela que tiver um spin para cima, e vou chamar de partícula 2 aquela que tiver spin para baixo. Então, por mais que elas sejam em natureza indistinguíveis, eu posso usar
uma característica momentânea daquelas partículas para distingui-las. Tá? E esse conceito vai ser muito importante para a gente entender por que o elétron que está na Lua não atrapalha o experimento do laboratório. Tá bom? Então é isso que a gente está vendo aqui. Se elas são diferentes, o padrão de interferência vai ser o padrão de interferência de como se você não tivesse, como é que se diz? Emaranhamento entre elas. Porque esse termo aqui não vai estar presente. Tá certo? Era isso que eu estava querendo mostrar para vocês na aula passada. Então, se você vai para o laboratório e encontra um padrão de probabilidades que tem essa interferência construtiva ou negativa, dependendo desse sinal aqui, você sabe experimentalmente estar lidando com fermions ou com bósons. Agora, se você vai para o laboratório e começa a medir e não dá nem mais nem menos aqui, então é sinal de que você está medindo alguma coisa no seu experimento que tem mais números quânticos, tem mais características do que você estava prevendo. Tá certo? Tá claro? Então, ok. O que acontece se a gente tiver N partículas agora? Então, antes de a gente chegar em N, vamos chegar em 3. Né? E aí, 1 a gente já sabia, 2 a gente acabou de ver, 3 a gente vai ver agora e 4 em diante é simplesmente indução. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente tem aqui um estado que vai ser dado por N1, N2, N3, tá certo? Que é simplesmente pertencente a um estado, um espaço aqui, que é o 1 tensor 2 tensor 3, tá certo? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tinha o espaço produto tensorial e a gente pode pegar os subespaços simétricos e antissimétricos, tá? São justamente os subespaços que representam descrições de probabilidade que são simétricas, as probabilidades são sempre simétricas na troca de pares. Tá certo? E a gente viu que para isso tinha um certo alfa, uma possibilidade de uma fase, né? A gente estudou aquela fase e viu o que tinha que acontecer. Tá bom? Bom, vamos construir agora um estado que seja simétrico ou antissimétrico na troca de um par adjacente de números quânticos. Ou seja, eu quero trocar esse por esse e vai dar sempre mais ou menos 1. E quando eu trocar esse por esse também. Tá certo? Como é que a gente constrói isso? Primeiro, quantos estados a gente vai ter? Por que 6? A resposta certa, essa explicação não vale. Vamos. Exatamente. E por que é 6? E por que é 3 fatorial? Porque eu posso ter 3 possibilidades de N's aparecendo aqui, depois 2 aqui e depois 1 aqui. Então é 3 fatorial, certo? Então a gente sabe que esse negócio aqui vai ter um fator de 3 fatorial, que é o que eu tinha adiantado para vocês lá atrás, tá certo? Agora, como é que a gente constrói esses estados? Vamos lá, de cabeça. Já que você sabia o 3 fatorial, você constrói os estados agora. N1, N2, N3, mais ou menos aqui, o que você quer? Botar mais ou menos, tá? E aí vamos fazer o seguinte, o truque é o seguinte, existem várias maneiras de você memorizar a escrita desses estados simetrizados ou antissimetrizados, tá? A maneira que eu mais gosto é você fixa o primeiro, tá certo? E mexe no segundo, para escrever o de 3. Aí você vai fazer isso
dá para você aplicar recursivamente isso nos estados de mais partículas. Então, a gente fixa o N1 e agora escreve aqui esse cara aqui transformado de um para o outro. Então, vai ficar N1, N3, N2. Tá certo? Se for simétrico, aqui é mais, porque eu troquei um par com esse cara aqui. Se for antissimétrico, tem que ser menos, porque né, eu estou trocando um par adjacente. Certo? O próximo cara que eu vou escrever aqui, eu quero escrever com N2 sendo a primeira entrada, aí eu faço essa mesma brincadeira. Tá certo? Só que veja, o que acontece aqui para eu escrever o meu N2 aqui? Eu troco ele com N1, o que dá mais ou menos. Tá certo? Então vai ficar assim, mais ou menos N1, N2, N1, N3. Tá certo? Agora, para eu escrever o outro cara aqui, eu preciso trocar esses dois. Mas se eu pego esse estado e troco esses dois, dá o quê? Dá um mais ou menos aqui na frente. Então, mais ou menos com mais ou menos dá mais. Tá certo? Então vai ficar assim. N2, N2, N3, N1. Tá certo? E aqui eu vou pegar, agora eu quero o N3. Para o N3 vir para cá, eu tenho que trocar ele uma vez, duas vezes. Mais ou menos ao quadrado dá 1. Então, se eu boto o N3 aqui, vai ficar sempre mais N3, N1, N2. E aí, se eu troco N1 com N2, tenho mais ou menos N3, N2, N1. Tá certo? Bom, então, 6 termos, como a gente tinha previsto, justamente vindo da contagem né, de 3 rótulos, né, 3 a 3, e é isso. Beleza. Então, pessoal, esse cara aqui, vocês vejam o seguinte. Esse vetor, ele vai estar aqui sendo pertencente a esse meu estado aqui, que eu vou chamar de 1, 2, 3, SA. Tá certo? Agora, você pode ver que não é tão simples agora você tentar encontrar se existe uma combinação linear de estados simétricos e antissimétricos que vão te dar um vetor desse tipo aqui. Tá certo? E você vai descobrir que não é verdade sempre. Bom? Ou seja, vão existir mais estados aqui do que a soma direta desse S com esse A aqui. Tá certo? Mas vocês têm que, depois eu acho que eu passo como exercício para vocês fazerem. Tá bom? Da mesma forma, pessoal, que a gente fez antes, por simplicidade, a gente vai determinar a nossa função de onda. Tá? Agora, de x1, x2 e x3, ela vai ser definida como a projeção em x1, x2, x3, SA, psi, SA. Só que aqui, pessoal, eu boto aquele fator de 1 sobre raiz de 3 fatorial. Por que eu quero esse fator de 1 sobre 3 fatorial? Porque, na verdade, eu quero que essa função de onda ela coincida com a projeção do meu estado simétrico ou antissimétrico no meu estado produto tensorial original. Então, se eu escrever sem o SA aqui, esse cara aqui some. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim. x1, x2, x3. Psi, SA. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Então, para lembrar, se eu quiser agora a probabilidade, por exemplo, eu quero a normalização desse cara aqui. Então, eu posso simplesmente dizer o seguinte, integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito de dx1, dx2, dx3, daquela função de onda ao quadrado, x1, x2, x3.
vai ser igual a 1. Então você vê que a minha medida é simples. Tá? Se eu estivesse lidando com essa projeção aqui, como é que ia ter que ser minha integral? Ia ser assim, ó. Menos infinito a mais infinito, dx1. O meu dx2, eu não posso contar duas vezes o mesmo estado. Então não faz sentido eu contar um estado em que o meu x2 é menor do que o x1, por exemplo. Eu posso escolher para cima ou para baixo, tanto faz. Certo? Então vamos escolher para cima. Então a gente fala o seguinte, esse cara aqui vai de x1 a infinito. dx2. Tá certo? Mas também não faz sentido, se eu pegar o meu x3, contar o meu x3 que esteja abaixo de x2. Porque esse estado aqui, ó, x1, x2, x3, quando simétrico ou antissimétrico, ele é o mesmo estado que se eu trocar x2 com x1. É o mesmo estado, não muda. Tá certo? Muda por uma fase, mas uma fase não é nada na mecânica quântica. Então, como esses estados são os mesmos, não faz sentido na integral, na hora que eu estiver projetando, eu contar eles duas vezes. Então, se eu tiver x1 igual a 5, só faz sentido eu pegar o x2 de 5 para cima. Porque se eu pegar de 5 para baixo, eu vou estar incluindo o mesmo estado mais uma vez. Tá certo? Tá claro isso aqui? Ou seja, 5 e 6, mas se eu botar 5 e 4, a hora que eu botar o 4, eu vou ter o 4 e 5 aqui. 5 e 4, 4 e 5 são os mesmos estados. Tá certo? Por mais que tenha mais ou menos um aparecendo ali. Então, por isso que eu sou obrigado a trabalhar com essa medida mais complicada. Em que essa medida é uma medida em que x1 é sempre menor do que x2, que é sempre menor do que x3. Essa medida aqui. Tá certo? Então, a minha integral ficaria assim, de x2 a infinito, dx3, e aqui aparece o quê? O módulo agora, não da função de onda que é projetada na base de produto tensorial, mas na função de onda que é projetada na base do espaço simétrico e antissimétrico, tá certo? x1, x2, x3, SA, psi, SA. E esse cara aqui é igual a 1, tá certo? Então essa é a simplicidade para escrever essa integral aqui, com que faz as pessoas escolherem essa representação meio estranha, em que você começa com um vetor no subespaço simétrico ou antissimétrico, mas acaba projetando ele numa base que não é nem simétrica nem antissimétrica. É pela conveniência de poder escrever essa integral aqui, em vez de ter que trabalhar com essa integral aqui. Se a gente gostasse de trabalhar com essa integral aqui, a gente definiria isso como sendo a função de onda. Né? Isso aqui que seria o nosso psi de x1, x2, x3. Mas não é o que a gente faz. Bom? Tá claro, pessoal? Uma questão técnica, né? Cara, desculpa, não entendi essa pergunta. Agora a gente está vendo só a normalização da função de onda. Eu usei a normalização como exemplo, mas podia ser qualquer projeção. Eu só estou mostrando que para eu fazer essas integrais aqui, seja para projetar, seja para normalizar, seja o que for, eu preciso saber a medida que eu vou usar aqui. Quais são os estados que eu vou incluir na minha soma. Se fossem estados discretos de spin, por exemplo, se fosse uma função de onda tripla só com spin, tipo, você está montando uma rede de spin lá no curso de mecânica estatística. Nesse caso, esses somatórios aqui. E a mesma coisa ia acontecer, o seu somatório não poderia incluir a mesma configuração de spin. Entendeu? E aí você teria que fazer essa soma complicada ou essa soma simplificada aqui, se você mudar a projeção. Tá certo? Porque você tem um estado assim, o estado de spin S1, S2, S3. Esse estado aqui é o estado que você fala, a primeira entrada tem spin S1, a segunda tem S2, a terceira tem S3, ponto final. Ou você escreve esse estado aqui. Aí o significado é outro. Aqui o significado é, existe uma partícula com spin S1, existe outra com spin S2, existe outra com spin S3. Você vê que é diferente a maneira que eu estou contando. Inclusive, você vai ver que em mecânica estatística, e é o que acontece em teoria de campos, a gente inverte essa brincadeira.
Digamos que a gente tem aqui só mais ou menos nos estados de spin. Digamos spin 1,5, né? Só tem spin mais, spin menos. Então é mais fácil, ao invés de eu falar que existe uma partícula com mais, outra com, né? Uma com mais, outra com menos, é mais fácil eu falar quantas partículas com mais e quantas com menos. Ou seja, número de ocupação do estado com mais e número de ocupação do estado com menos, do que eu falar de que existe uma com mais ou a segunda com mais. Até para fazer aquelas continhas de mecânica estatística, não sei se vocês já fizeram, é mais fácil fazer contando o número de ocupação do que contando que existe uma com S1, existe outra com S2, existe outra com S3 e assim por diante. Tá certo? Ok. Isso aqui está claro, pessoal? Essa questão técnica, como que a gente monta os estados de mais partículas, como é que a gente usa as projeções, as identidades, ou seja, aqui, um outro exemplo aqui que você estava perguntando. Quando eu for escrever a partição da identidade, eu posso escrever a partição da identidade assim, integral tripla, no próprio R3, né, que é essa aqui que eu escrevi. Tá? Onde esse D3x é aquele x1, x2, x3. Mas eu poderia ter muito bem escrito outra partição da identidade que seja simétrica ou antissimétrica. Tá certo? Que seria aqui essa integral tripla aqui que satisfaz R3 com x1 menor que x2 menor que x3 dx3. Tanto faz. E por que tanto faz? Por que o quê? Não, essa aqui só é a identidade no subespaço simétrico ou no antissimétrico. E por que eu posso usar uma ou outra? Porque esse cara aqui inclui mais vetores, tá certo? Mas todos os vetores a mais que esse cara aqui inclui são ortogonais a todos os vetores que não estão nem em S nem em A. Então, na hora que eu fizer isso aqui, ó, identidade em PCSA, PCSA só vai conter vetores de base ou simétricos ou antissimétricos. Tá certo? Então, nesse caso, 1 aqui é igual a 1, né, identidade SA aqui. Certo? Só isso. Então, por conveniência, a gente usa esse cara aqui que é mais fácil. Certo? Porque ele é igual a isso quando atuando em vetores que estão sempre dentro de um certo subespaço. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular aqui digamos que eu tenho um certo estado psi, que é o estado do meu sistema, e eu quero saber a probabilidade de eu medir esse estado num outro estado que eu preparei lá para o meu detector. Certo? Então, o estado do meu detector é um estado φ, né? Como o detector ele só detecta coisas verdadeiras, então SA, estados que existem, né? E eu quero fazer isso aqui, SA. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse cara e fazer assim, ó, φ SA, botar uma identidade aqui, psi SA, e botar, então, que isso aqui vai ser integral sobre todo R3 de D3x, φ estrela x vetor, psi x vetor. Tá certo? Onde esse cara aqui é a função de onda tal como eu defini. Mas eu poderia... Por quê? Porque eu sei que os outros vetores que eu estou incluindo aqui na identidade, eles vão ser zero, não vão contribuir para essa integral aqui. Mas eu poderia ter colocado aqui o SA. Aí essa integral ia ser mais complicada. Essa integral ia ser aquela assim, R3 com x1 menor que x2 menor que x3. Tá certo? D3x. E aqui não ia aparecer aquela função de onda, ia aparecer isso aqui, ó. Ia aparecer x1, x2,
x3 SA, φ SA, complexo conjugado, tá certo? E aqui, x1, x2, x3, SA, psi SA. O resultado é o mesmo. Mas para a gente não precisar disso aqui, a gente define esses caras aqui. Tá claro, pessoal? Eu fui mais explícito porque eu vejo a cara de vocês meio em dúvida ainda. Tá? Beleza. E se você quiser escrever explicitamente, o nosso psi S A, né, denotados por aqueles 3 números quânticos que eu estava escrevendo lá atrás, isso vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 3 fatorial. Lembra, esse aqui é o 1 sobre 3 fatorial da descrição dos estados, N1, N2, N3, tal qual eu tinha escrito lá atrás. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Agora vai ficar psi N1, x1, psi N2, x2, psi N3, x3. Agora, para a gente repetir aquela brincadeira, a gente tem que lembrar que essa projeção aqui não está simetrizada nem antissimetrizada. Então, o x1 é sempre está aqui a primeira entrada, o x2 é a segunda e o x3 é a terceira. Tá certo? Então, é muito mais fácil a gente usar aquela conta que a gente fez antes para encontrar a nossa função de onda explícita. Tá certo? Porque agora a gente sabe que a posição do x fica igual e o n que está aparecendo aqui segue a ordem dos n's que apareceram lá dentro do vetor de estado. Ou seja, aqui a gente botou mais ou menos, aí ficou assim, ó, o n1 ficou paradinho, x1, o n3 troca com o n2, mas o x fica quieto, tá certo? Então fica n3, x2, n2, x3. E aí você repete aquela brincadeira, tem mais ou menos aqui, outros aqui, e aí você sabe fazer. Por mais que seja fácil induzir que isso aqui é o verdadeiro, tenta fazer essa projeção aqui, botando explicitamente todos os 6 termos de uma esquerda e todos os 6 da direita, né? E fazendo todos os produtos de todos com todos para ver se você recupera o negócio aqui. Você vai ver que você vai ter um termo de 1 sobre 3 raiz de 3 fatorial, o outro também vai ter um outro 1 sobre raiz de 3 fatorial, vai ter que aparecer 3 fatorial na frente de todo mundo para você encontrar, ou seja, você vai encontrar, você vai ter 3 fatorial, vai ter 6 vezes 6, você vai ter 36 termos. E aí você vai ter que reorganizar os 36 termos nesses 6 termos aqui. Certo? Estados diferentes. Correto? Estou meio confuso. Então, o nosso estado, que a gente estava trabalhando lá atrás, era assim, SA como sendo N1, N2, N3, SA. Por exemplo, se forem 3 osciladores harmônicos, isso aqui são aqueles estados que você obtém lá através dos polinômios de Hermite para você escrever esses caras. Então, esses caras aqui vão ser polinômios de Hermite, a menos de alguns fatores lá. É isso? Era a sua dúvida? Está sanada ou ainda não? Acredito que sim. É só isso. Porque, pessoal, a gente não sabe escrever, é raro a gente ter uma situação onde a gente tem a clareza para escrever um estado de 2 partículas direto como uma função de x1 e x2 ao mesmo tempo. Né? Como a gente usa geralmente o método de separação de variáveis, e a gente primeiro escreve em termos dos espaços, dos subespaços, a gente acaba escrevendo quase tudo em termos de dessas combinações lineares dos produtos tensoriais. Né? Justamente para a gente escrever estados mais complicados. Tá bom? Okay. Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu botar aqui.
Aí veja, eu tenho aqui mais ou menos psi N2 x1 psi N1 x2 psi N3 x3, né? E aí eu vou ter mais psi N2 x1 psi N3 x2 e psi N1 x3, tá certo? E assim por diante. Aí eu te pergunto o seguinte, será que eu consigo construir um cara que é assim? Eu vou querer uma coisa aqui que é nova. E ela é assim. Se eu troco N1 por N2, eu ganho um sinal de menos. Mas se eu troco N2 com N3, eu ganho um sinal de mais. Vocês acham? Eu estou perguntando, será que existem esses estados? Porque tudo que a gente provou lá atrás foi só para um par. A gente mostrou que quando troca um par só, né, a imposição da simetria da probabilidade induz que a gente tem essa possibilidade do nosso alfa ser mais ou menos 1. Né? Se a gente troca o par, depois troca de novo, tem que ser uma coisa que é ao quadrado é igual a 1, então não pode ser um exponencial de θ qualquer, a gente viu que tinha que ser simplesmente uma fase específica que é mais ou menos 1. Agora a pergunta é, será que quando a gente tem 3 partículas esse conceito de Fermi e Bóson não vai embora? É um problema de teoria de grupos. Você pode brincar com essas combinações aqui. Basicamente você vai fazer o seguinte, você bota essas funções de onda aqui, escolhe um monte de mais ou menos aqui possíveis e tenta encontrar uma combinação que satisfaça isso. Que você troca esses dois aqui dá mais e quando você troca esse cara aqui dá menos. Isso é descobrir que não existe. Não existe tal combinação que tenha essa característica. Tá certo? Então não dá para construir esses estados novos que não são nem fermiônicos nem bosônicos quando você bota mais de uma partícula. Tá certo? Ainda falta a gente responder mais uma pergunta importante, que é o seguinte. Tá, não existem esses estados malucos. Mas será que não existe uma situação entre, por exemplo, 2 elétrons? Quando eles estiverem em par, eles são férmions. Mas se eles estiverem em trios, eles são bósons? A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. A gente vai ver que não. Né? Claro que vocês já sabiam, mas a gente vai mostrar que não. Tá? Ok. Então, para isso, a gente tem que começar a entender o que acontece com sistemas isolados. Tá certo? Porque, veja, de certa forma, eu estou falando para vocês que não existem sistemas isolados. Né? Pensa no seguinte, eu tenho aqui uma Hamiltoniana do universo. Né? O livro é um pouco, como é que se diz, dramático em relação a isso aí. Então, a Hamiltoniana do universo vai ser a Hamiltoniana do sistema do meu laboratório, mais uma Hamiltoniana do resto do universo. Tá certo? E aí você vai supor que você isolou o seu laboratório do resto do universo. Ou seja, tem parede, né, você imagina ali que é o suficiente para qualquer onda eletromagnética que tenha vindo do universo seja isolada, pelo menos dentro do comprimento de onda que você é capaz de medir. Tá certo? O que acontece com a nossa função de onda? A gente viu lá atrás, né? Você tem uma função de onda aqui do universo, que inclusive, por mais que seja dramático, é alguma coisa que a gente trabalha na cosmologia, com a função de onda do universo, que a gente escreve como sendo uma função de onda do sistema vezes uma função de onda do resto do universo. Tá certo? Veja, aqui eu não estou colocando emaranhamento entre o sistema do meu laboratório e o resto do universo. Eu estou falando que eles podem ser fatorados. Se elas podem ser fatoradas, na hora que eu calcular o módulo quadrado da probabilidade do universo aqui, isso aqui vai ser módulo quadrado do meu sistema, módulo quadrado do resto. Mas como eu estou alheio ao resto, assim como no exemplo que eu falei para vocês, basicamente o que eu estou pegando é a marginal da função de onda do universo. Onde eu estou integrando sobre todos os graus de liberdade do resto do universo, porque eu não os meço, tá certo? E estou querendo só ver a probabilidade dos graus de liberdade do problema do meu sistema de laboratório. Quando eu pegar a marginal aqui, né, eu estou integrando sobre os restos do universo, o universo, isso aqui vai dar simplesmente a probabilidade do meu sistema. Tá certo?
Então, parece que está tudo bem, né? Contanto que a gente consiga produzir estados que não estão emaranhados com o resto do universo, a gente pode ignorar o resto do universo quando a gente vai para o laboratório. O que está bom, né? Porque se a gente não pudesse, ia ser impossível fazer física, né? Se a gente tivesse que saber o estado de todas as coisas que existem, né, para fazer um experimento no laboratório, né, o mundo seria bem diferente. Tá certo? Mas a gente vai ver que não é tão fácil. O fato das partículas serem idênticas vai criar um problema para a gente nessa montagem aí. Tudo bem, pessoal? Isso está claro o que eu estou falando? Não necessariamente. Não, dá para escrever na prática como um produto, tá certo? Porque eu tô supondo que eu sou capaz de produzir estados que não estejam emaranhados com coisas externas. Tá? Isso tem a ver com localidade. Tá? É justamente o que a gente vai discutir agora. Mas, bom, isso precisa acontecer, né? Porque essa é a nossa experiência. A experiência humana, né? De que a gente consegue estudar essa cadeira caindo sem saber o que está acontecendo em Plutão. Né? Mas é. Bom, em cosmologia a gente faz uma coisa parecida assim também. Mas ainda é uma hipótese de trabalho, né? Ou seja, é uma maneira bonita de falar que você não sabe fazer melhor, então você faz desse jeito. Então tá. Beleza. Mas existem partículas idênticas, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Estamos aqui, num espaço aqui bidimensional. Nós estamos aqui no laboratório, tá certo? E aqui na Lua tem um pion, e tem um pion no meu laboratório, tá certo? Eu estou querendo fazer experimentos com essa partícula, certo? Beleza. Quando eu montar o meu estado, como é que vai ser? Eu vou ter, se os meus pions fossem distinguíveis, eu teria o seguinte, eu teria aqui o meu psi de x1, x2, seria uma coisa assim. A função de onda do meu pion na Terra, aqui no laboratório, botar L. No livro ele usa Terra e Lua, então é E e M. Eu vou deixar laboratório e Lua fica LL. Vou botar Terra e Lua também, T e L, tá? Então tem aqui a função de onda do meu pion na Terra, tá certo? Isso aqui é a posição. E a função de onda do meu pion na Lua. Ok? Se fossem partículas distinguíveis, eu poderia escrever isso aqui. Aí tudo bem, na hora que eu vou fazer a minha probabilidade, né, o meu psi quadrado de x1, x2, ia acontecer aquilo que já tinha acontecido lá, né? Eu vou ter aqui o módulo quadrado desse cara aqui e o módulo quadrado desse cara aqui. Se eu marginalizar sobre o meu pion que está na Lua, ou seja, se eu integrar sobre todas as possibilidades aqui, vai sobrar só a função de onda do pion na Terra, no meu laboratório. Eu vou fazer as medidas lá, eu vou determinar a função de onda, faço meu experimento, tenho a minha mecânica quântica usual. Tá? Só que não é isso que vai acontecer, né? Os pions são indistinguíveis como qualquer partícula do mesmo, né, par de partículas do mesmo tipo. Então, na prática, eu vou ter o quê? Eu vou ter um psi de x1, x2, que vai ser dado por G da Terra x1, G da Lua x2, mais ou menos G da Terra x2, G da Lua x1. E por que eu tenho que fazer isso? Porque elas são indistinguíveis. Se elas são indistinguíveis, eu não tenho como diferenciar se na hora que eu medir um pion dentro do meu laboratório, por acaso esse pion que eu medi não é aquele que estava na Lua. Como é que eu vou saber? Elas são indistinguíveis. Tá certo? Então elas precisam aparecer num estado simétrico ou antissimétrico, dependendo se os pions forem férmions ou bósons. Certo? Tá claro, pessoal?
Beleza, então eu vou fazer essa medida aqui, vou pegar o módulo quadrado, x1, x2, e aí eu vou ter aquela mesma brincadeira que a gente viu antes. Eu vou ter aqui assim, ó, g terra x1 ao quadrado, g lua x2 ao quadrado, mais g terra x2 ao quadrado, módulo g lua x1 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a parte real. E aqui entra o termo de interferência, que vai ser assim, g terra x1, g lua x1, g terra x2 e g lua estrela x2. Tá certo? E aí, pessoal? O que aconteceu com o nosso problema? Porque, veja, agora eu não posso mais ignorar. Minha probabilidade não é mais assim. Quando eu marginalizar, eu vou ter vários termos aparecendo extras aqui. Significa que não existe, então, ou eu separar o meu... Como os meus elétrons, por exemplo, são indistinguíveis, eu nunca sei se na hora que eu medir meu experimento, eu estou medindo o elétron que estava dentro do meu experimento, que eu lancei, ou se é um elétron que estava lá, sei lá, em uma outra galáxia e tem uma probabilidade não nula de ser medido aqui. Não tem o quê? Tem e não, eu esqueci a daqui, está aqui, ó. É 2 vezes a parte real desse produto. Tá certo? E aí? Não, onde é que a gente faz? A questão é a seguinte, parece que a nossa ideia original de que nós somos capazes de isolar o laboratório do resto do universo, né? O que seria o caso se a gente pudesse realmente fazer essa fatoração aqui, parece que não está se concretizando. Né? Então, ou tem alguma coisa errada na matemática, ou a mecânica quântica está errada, ou a gente não está vendo ainda alguma coisa nisso aqui que é importante. Você está concluindo isso porque na probabilidade também aparece o termo cruzado, na probabilidade do outro... É, porque para ser fatorável eu teria que ser capaz de fazer isso aqui. Mas eu não sou. Porque na probabilidade, para eu encontrar um pion numa posição x1, vai aparecer também a probabilidade do pion que está na Lua ser encontrado na Terra. Mais o termo de interferência, porque eles são férmions ou bósons. Tá certo? Mas vamos ver na prática o que acontece. Essa é a diferença entre a indistinguibilidade essencial e a indistinguibilidade prática. Tá certo? Ou seja, as partículas elas são essencialmente indistinguíveis, mas na prática a gente pode usar truques, ou a gente acaba usando truques para distingui-las. Tá certo? Por exemplo, a gente acabou de ver um exemplo disso no começo da aula. Elas são indistinguíveis, mas se eu conseguir montar um sistema com partículas com spin diferente, eu uso o spin para distingui-las. Tá certo? Se eu for capaz de manter aqueles estados de spin sem se alterar. Aí eu posso dizer, pelo menos se eu tenho 2 estados de spin, eu posso dizer realmente que existem 2 elétrons que eu posso seguir. Lembra que é tudo uma questão da história? Mas a história agora ela fica mais difícil justamente porque a partícula não tem mais posição. Então eu não consigo usar a posição para seguir a história da partícula. Mas se eu conseguir pintar uma corzinha nela qualquer, de alguma forma, demarcá-la de alguma forma, eu posso então, pelo menos na prática, fazê-la ser distinguível. E isso que eu estou falando tem que ter reflexo matemático. Porque senão a matemática não estaria reproduzindo o modelo que a gente quer construir. Certo? Então vamos lá. Vamos pensar no nosso sistema Terra-Lua unidimensional. Tá? Então aqui é a Terra, aqui está a Terra e aqui está a Lua. E eu já desenhei aqui, ó, isso aqui é a probabilidade. Aqui é x. Tá?
eu já desenhei essa função de onda aqui. Essa aqui é a função de onda G da Terra. E essa é a função de onda G da Lua. Tá certo? Então eu estou supondo o seguinte: por mais que tenha um pion na Lua, o estado quântico dele é tal que ele é mais ou menos concentrado na Lua. Tá certo? Ou seja, esse pion ele não está num estado em que tem um comprimento gigante, que ele pode ser encontrado em qualquer ponto do universo. Ele está mais ou menos concentrado na Lua. Certo? E aqui eu tenho um estado descrito pelo meu pion, que eu criei ali através de uma colisão de qualquer coisa, tá certo? Na Terra, que também é descrito por uma gaussiana. Tá certo? A gaussiana ela cai exponencialmente quando você se afasta desse centro dela aqui. Então, quando eu calcular G da Terra em posições dentro do meu laboratório, isso aqui vai ser lá proporcional à distribuição gaussiana aqui. Vou botar uma normal centrada em x0 com uma certa variância. Tá certo? Mas quando eu calcular essa função de onda em x2, né, digamos que esse aqui, x1 pertencente a esse intervalo aqui das posições da Terra, tá? X é onde começa a Terra, Terra I, e X onde termina a Terra, Terra F. Digamos que a Terra começa aqui e termina aqui, planeta Terra. A Lua começa aqui e termina aqui. Esse intervalo aqui eu vou chamar de X Lua I, X Lua F, e esse intervalo aqui eu vou chamar de X Terra I, X Terra F. Tá certo? Então, quando eu calcular esse cara aqui, vai dar uma normal, né? Quando eu calcular esse cara aqui em x2, isso aqui vai ser praticamente zero para todo o x2 pertencente a esse, chamar esse cara aqui intervalo da Lua e esse cara aqui de intervalo da Terra, tá? Quando o x2 pertencer ao intervalo da Lua. É zero praticamente. Existe a probabilidade, mas é muito pequena. Tá? Então, na prática, essa quantidade aqui eu posso ignorar. Tá? Digamos que esse cara aqui seja da ordem de 1 e esse cara vai ser da ordem de 10 a menos muito. Porque é exponencial de x quadrado. A distância entre a Terra e a Lua ao quadrado, né? E, digamos em metros. Digamos que seja que a função de onda aqui tem uma largura de ordem de metros. Então vai ser a distância da Terra à Lua ao quadrado em metros, exponencial de menos isso, sobre 2. Tudo bem? Totalmente perdido. A ideia é que a gente resolve o nosso problema mexendo na própria distribuição que eu tenho desse meu partícula, do meu pion, de certo modo, de forma intuitiva, deixando ele concentrado. Então, como eles são especialmente separados, estão concentrados nesse espaço que eles estão, um vai afetar o outro pela própria distribuição. Estou tentando resolver o problema. O que você falou está certo, mas eu acho que eu reenquadraria o que você falou da seguinte forma. Não é que nós estamos resolvendo o problema assim. A gente está mostrando que existem circunstâncias onde esse problema do emaranhamento não aparece. Tá certo? Você não gostou? Não, eu gostei, só não consigo pensar na contraposição. Você não consegue pensar no quê? Quando o emaranhamento aparece na situação de Bom, a gente pode discutir isso um pouco daqui a pouco, mas vamos pensar só nisso aqui primeiro. Então, eu estou mostrando para vocês que existe essa circunstância aqui. O que você não entendeu ainda? Só para tentar... Melhorou? Tá. Então, digamos, tem essa circunstância, tá? Essa função de onda tem essa característica de ser normal aqui e zero lá, e a função de onda da Lua é a mesma coisa. Quando calculado num x2, vai ser aproximadamente uma normal centrada em x1, com outro sigma aqui, vou botar o mesmo sigma, tá certo? E vai ser aproximadamente zero quando o meu x2 pertencer
ao estado da Terra. Tá? Matematicamente, o que eu desenhei ali. Então vamos olhar para cá. O que acontece com esse termo aqui? Se eu estiver agora calculando a probabilidade de x1 e integrar sobre todas as probabilidades de x2, esse cara aqui vai embora. Tá certo? Melhor. Antes de pegar a marginal, vamos pegar aqui essa probabilidade onde eu vou tomando x1 no intervalo da Lua, da Terra, e x2 no intervalo da Lua. Se eu estiver fazendo isso, esse termo aqui vai ser a gaussiana, esse aqui vai ser a gaussiana também, tá certo? Esse termo aqui vai ser praticamente zero e esse termo aqui vai ser praticamente zero. E os termos de interferência também, porque veja, esse cara aqui, se eu estiver tomando x1 na Terra e x2 na Lua, então eu vou sempre ter Terra aqui e Terra aqui. Eu tenho sempre o da Terra aparecendo nas duas posições. Então a interferência também não vai aparecer. Tá certo? Então, na prática, esses caras aqui, deixa eu ver aqui. Na prática, essas duas funções aqui vão se comportar como se fossem fatoráveis. Certo? Quando eu fizer a integral em x2, é um pouco mais, a nuance é um pouco maior, né? Porque quando eu integrar em x2, esse cara aqui vai dar 1, tá certo? Vai dar simplesmente esse cara aqui. Mas quando eu integrar em x2, esse cara aqui também vai dar 1, porque eu tenho que integrar sobre todas as posições. Tá certo? Então o meu x2 não está mais localizado né, perto da Terra ou perto da Lua. Né? O x2 vai ser integrado sobre todas as possibilidades. E vai sobrar esse cara aqui. Tá certo? Então, e aqui, quando eu integrar em x2, aqui vai ser mais fácil de ver. Quando eu integrar em x2, esse termo aqui, quando esse cara aqui for diferente de zero, ou seja, quando o x2 estiver perto do intervalo da Terra, esse vai ser zero. Tá certo? E quando eu estiver integrando o x2, né, ou seja, meu integral em x2, dx2, na reta real inteira, ela pode ser escrita como uma integral no intervalo da Terra, mais uma integral no intervalo da Lua, mais integral do resto. No resto, todo mundo é zero. Tá certo? Porque está longe do intervalo da Terra e está longe do intervalo da Lua. Sobra essas duas integrais aqui. Quando eu estiver integrando no intervalo da Lua, esse cara aqui vai dar zero. Integrando em x2, né? E quando eu estiver integrando no intervalo da Terra, esse cara vai dar zero. Então o termo de interferência não aparece. Tá certo? Então, na prática, quando eu fizer essa integral, eu vou obter o quê? Eu vou obter que a minha marginal, né, a minha probabilidade de x1, vai ser igual a módulo quadrado da Terra em x1 mais o módulo quadrado da Lua em x1. Tá certo? Ou seja, a probabilidade de eu encontrar... Se agora eu tiver... Se as minhas perguntas no laboratório forem, eu estou querendo saber se a partícula está aqui, aqui ou aqui, dentro do laboratório, então o meu x1 vai estar sempre contido no intervalo do laboratório, da Terra. E esse termo aqui nunca vai contribuir. Mas em princípio ele está lá, na minha marginal. Certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte: o fato de eu conseguir, de existir em estados concentrados, me permite criar circunstâncias onde as partículas que são essencialmente, porque em essência são sempre indistinguíveis, torná-las distinguíveis. Tá certo? Que é o contrário da mecânica clássica. Na mecânica clássica, a gente diz que as partículas são essencialmente distinguíveis. Ou seja, se eu tenho um experimento, um medidor infinitamente preciso, eu simplesmente acompanho a trajetória da minha partícula para sempre, e aquela para sempre será a partícula número 1. Tá certo? Mas, na mecânica clássica, na prática, as partículas são indistinguíveis. Porque eu não consigo fazer isso. Eu pegar um ensemble de um mol de partículas, eu não vou conseguir nunca seguir a posição de todas elas. Tá certo? Então é o inverso. Tá bom? E aqui a gente está usando a posição circunstancial das partículas para distingui-las. Tá certo? Agora, claro, tem um monte de problema.
que acontece com a função de onda quando o tempo passa? Em geral, você vai perdendo a certeza da posição daquela partícula. Ela vai aumentando. Então, quando passar tempo o suficiente, se mais nada acontecer, essa gaussiana aqui vai ficar larga o suficiente para interferir com essa. E aí essa brincadeira toda aqui não vale mais. Certo? É claro que a coisa não é tão simples assim. Eu tenho parede, eu tenho interações com outras coisas. Essas interações localizam as partículas. Né? Por exemplo, eu sei que a função de onda, né, da Lua, por mais que o meu pion da Lua comece a ficar perdido no universo, eu sei que eu tenho barreiras, eu tenho potenciais infinitos. Aqui a minha própria atmosfera é uma barreira potencial. E se eu escrever uma função de onda com uma barreira potencial, essa função de onda não passa tão fácil pelo potencial. Tá certo? Então, existem várias maneiras que você muda a dinâmica justamente para garantir que esses estados localizados sejam razoáveis. Tá certo? Então, quando você vai fazer um experimento de mecânica quântica, muitas vezes você tem, por exemplo, que fazer lá dentro da montanha, né, para você ver se você está realmente detectando a partícula que você está detectando ou você não está detectando um raio cósmico, por exemplo. Certo? Tem vários experimentos de neutrino que são feitos assim justamente porque você quer o contrário, você quer justamente só detectar o neutrino que foi capaz de vir com uma energia suficiente para entrar dentro do teu laboratório. Né? Então a gente cria esses sistemas que dinamicamente isolam o nosso laboratório do resto do universo. Porque de fato existem circunstâncias onde a gente não pode fatorar o resto do universo do nosso laboratório. Certo? Maravilha. Todo mundo entendeu o resto do universo e o laboratório? Tá claro? Deixa eu ver. Agora a gente vai responder aquela última pergunta. Ok. Mais alguma dúvida em relação a isso aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos responder aquela pergunta. Será que existem partículas estranhas que quando em trio são bósons e quando em pares são férmions? Né? E aí a gente vai responder essa pergunta escrevendo a função de onda de x1, x2, x3. Tá certo? Então a gente escreve com uma partícula a mais, aí a gente vai ter aquela combinação toda que a gente, né? Aí botar aqui de N1, x1, psi N2, x2, psi N3, x3, né? E aqui mais ou menos psi N1, x1, psi N3, x2 e psi N2, x3. Tá certo? E mais as outras combinações aqui, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos juntar essa ideia com essa ideia aqui. Tá certo? Ou seja, eu estou pegando essa função de onda, mas eu estou isolando esse x aqui para ele só tomar valores no intervalo distante de onde eu vou tomar os valores de x1 e x2. Ou seja, é a mesma situação dos pions, só que eu tenho um terceiro pion, eu falo que tem 2 no meu laboratório e um longe. Tá certo? Então, ó, aqui, eu melhor fazer igual eu fiz aqui nas minhas notas, tá? Em vez de usar N1, N2, N3, eu vou usar assim, ó. Eu tenho no estado E1, E2 e no estado na Lua, no estado E1, no estado da Lua e no estado E2. Tá certo? O estado E1 e o estado E2 são localizados aqui no meu laboratório. E o estado da Lua é localizado na Lua. Se eu estou dizendo que x1 e x2 pertencem ao intervalo da Terra e x3 pertence ao intervalo da Lua, o que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai ficar diferente de zero, tá certo? Mas o que vai acontecer com esse cara aqui? Esse aqui vai para zero, justamente porque eu estou pegando um estado localizado na Terra e calculando num ponto na Lua, tá certo?
Então, de todos os estados que aparecerem aqui, vai aparecer esse aqui, que vai ser diferente de zero, e o outro único que vai ser diferente de zero vai ser esse aqui, ó. Mais ou menos psi E2, x1, psi E1, x2, vezes o meu psiL x3. Todos os outros vão envolver ou o x3 junto com E1, E2, ou o x1, x2 e x1, x2 no psiL, tá certo? E que vão ser na prática zero. Então, de todos os outros caras aqui, ó, que vão aparecer, eu posso ignorar. O que sobra é isso aqui. Então, se eu tenho um estado de 3 partículas, e uma partícula está essencialmente distinguível porque está muito longe, sobra um estado de 2 partículas. Mas o estado que sobra aqui, se for fermiônico em 3, é fermiônico em 2. Porque ó, esse cara fica aqui em evidência. O que sobra é um estado fermiônico aqui. Tá certo? Então, a resposta para a nossa pergunta é: se são férmions em trios, são férmions em duplas, no sentido de que se existem estados de 3 partículas, não faz sentido que eu dizer que existem estados de 2 partículas, porque sempre vão existir pelo menos 3 partículas. Então, os estados de 2 partículas, no contexto de que existem estados de 3, é sempre um que você obtém aproximadamente quando você isola uma partícula do seu sistema. Tá certo? Nesse sentido, não existem partículas, nunca vão existir partículas que em trio são bósons e que em dupla são férmions. Tá certo? Talvez eu esteja me adiantando um pouco, mas tipo assim, quando for para M, eu vou ter uma montoeira de termos aqui. Como é que eu vou saber naquela montoeira, tipo, quais vão que não vão ser nulos? É um método sistemático para isso? Não, o que você vai fazer é o seguinte: você vai ter sempre um conjunto de índices calculados em um certo intervalo e um conjunto de índices calculados em outro intervalo. E aí você vai fazer um problema de contagem e de permutação para você ver quais dessas combinações possíveis vão ser, né? Você quer uma subcombinação de N elementos, só que você quer só N1 elementos que satisfaz uma certa característica. E quando você fizer essa estatística, você vai ver que vai sempre ser assim. Se sai de uma estatística fermiônica, a subestatística é sempre fermiônica. Tá certo? No caso do Citibat, se as partículas são fermiônicas com sistema de 3, elas também vão ser um de 2. Isso... Eu acabei de mostrar, né? Se eu pegar esse sistema de 2, esse sistema vai ficar fatorado, esse cara fica em evidência, vai ficar uma função de onda vezes uma outra função de onda fermiônica. Isso também vai se verificar depois que tiver um sistema de 4 partículas. Se você faz essa conta que eu acabei de propor, eu posso até passar como exercício para vocês vão ver que sim. Não existe como você fazer uma brincadeira em que você isola um subsistema com uma estatística diferente, que no fim você induz uma estatística bosônica para os férmions. Não tem. Né? Por mais que isso é um exercício que está no livro, eu não ia fazer com vocês, mas eu posso propor aqui para a gente discutir. Ali, se eu olhando a noção que a gente fez antes, apareceria um fator de normalização sobre raiz de 3 fatorial. Ele vai continuar sobre 3 fatorial mesmo depois de cortar os termos. Sim. Vai sobrar esses 2 termos, mas o fator ainda continua. Sim, tem que ter o fator de 1 sobre 3 fatorial. Sim. É como se fosse só 2 ali, teria alguma matemática. Não, mas é justamente, tem que tomar cuidado, porque, boa pergunta, excelente pergunta. Tem que tomar cuidado, porque quando você faz a conta da marginal, esse termo que aparece. Então, aquele fator de meio que eu ignorei aqui, ele tem que aparecer aqui. Porque na hora que eu normalizar que eu integrar essa função aqui, essencialmente, esse cara vai dar 1 e esse cara vai dar 1 também. E aquele fator de meio, se não aparecesse aqui, essa função de onda, essa probabilidade não estaria normalizada. Tá certo? Aí o que a gente faz é um pouco aproximação, pouco não, totalmente uma aproximação. Eu falo o seguinte: eu vou ignorar o fator de meio e vou botar só essa probabilidade aqui para jogo. E vou ignorar essa aqui.
Porque na prática o meu intervalo nunca envolve esse negócio aqui, então posso ignorar. Mas você tem toda a razão. E aí essa disparidade nos fatores de normalização tem a ver justamente com isso. Que quando eu quiser realmente encontrar a função de onda marginal integrada sobre x3, vão ter essas possibilidades aqui aparecendo, e que só quando eu levar em consideração, né, e se eu quiser integrar depois para ter uma coisa normalizada, aquele fator que eu estou ignorando vai ser importante. Ou eu ignoro o fator e levo em consideração só as funções de onda do meu laboratório, que é o que a gente faz na prática, porque ninguém, né, você não pode trabalhar com infinitas partículas o tempo todo. Mas boa pergunta. Vocês entenderam, pessoal? Isso é super importante. Então vamos lá. Vamos dizer que eu tenho uma função de onda, um vetor de estado, para ser mais exato, que é um estado de um elétron, um estado para um próton. Vou botar assim. Isso aqui são todos os rótulos que vão ser necessários para determinar o estado de um elétron, tá? De um próton, tá certo? E aí eu tenho um outro elétron e um outro próton. A gente sabe que um próton e um elétron são distinguíveis porque são partículas distintas, tem números outros diferentes, né? Um lepton, um outro um bárion e assim por diante. Então, o meu estado ele não precisa ser simétrico ou antissimétrico em relação à posição P1 e P2. Desculpa, P1 e E1. Ou P1 e E2. Tá certo? Mas, se eu troco ambos, o que acontece? Quando eu troco um elétron com outro, eu ganho menos 1. E quando eu troco um próton com outro, eu ganho menos 1 também. Então, o sistema elétron-próton, e aí, intimamente associado a isso que a gente está discutindo. Porque eu só posso falar de sistema elétron-próton se eles estiverem num estado que tem alguma característica que os defina como um sistema. Por exemplo, um estado ligado do átomo de hidrogênio. Tá certo? Porque senão é só um elétron e só um próton. Certo? Então, o sistema elétron-próton, quando eu troco com outro sistema elétron-próton, se comporta como o quê? Eu tenho o menos 1 da troca dos elétrons e o menos 1 da troca dos prótons. É um bóson. Então, um átomo de hidrogênio é um bóson, por mais que ele seja composto de 2 férmions. Legal, né? É um exercício, tá? Tá na lista. Faz sentido eu querer trocar só E1 e E2? Eu mantenho o P1 na primeira entrada, P2 na primeira entrada. Pego o E2, taco na primeira e o E1 na segunda. Sim, a sua pergunta é boa porque aqui a anotação que eu fiz foi bem compacta. Então, vamos escrever isso aqui direito. Então, quando eu vou escrever um estado aqui, de um elétron e um próton primeiro, eu vou escrever assim. Eu tenho esse cara aqui. Eu vou dizer que a primeira entrada é o elétron e a segunda entrada é o próton. Porque eu posso, porque eles são distinguíveis. Então eu vou ter aqui E1, P1. Tá certo? Agora, se eu tenho no meu sistema 2 elétrons e 2 prótons, então a minha função ela tem que ser assim. Eu vou dizer que primeiro vem os elétrons e depois vem os prótons. Tanto faz, eu faço uma escolha e mantenho ela, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, um E1, E2 antissimétrico, tensor, porque é um produto tensorial desse estado com esse estado. Porque esses estados são distinguíveis, porque esses aqui são simétricos, são antissimétricos dos elétrons e aqui são os antissimétricos dos prótons. E aqui eu tenho P1,
P2 também antissimétrico. Tá certo? Se eu troco um elétron com outro, eu ganho um sinal de menos. Se eu troco um próton com outro, eu ganho um sinal de menos. Os estados que eu vou descrever como estados ligados, eles claramente não vão ser tão simples assim. Porque esses estados aqui, você vê que não tem nenhum tipo de relação entre P1 com E1. Né? Então, na verdade, você vai falar o seguinte, vamos dizer que isso aqui seja um elemento da base. Tá certo? Isso aqui é a base P1, E2, P1, P2. Tá certo? O meu átomo de hidrogênio provavelmente vai ser uma coisa assim, ó. Vai ser uma soma, que vai me dar uma combinação linear desses estados aqui, justamente representando o estado ligado de E1, P1. Então vai ter uma coisa assim, tipo um φ E1, que eu estou somando sobre todos os índices desse cara aqui, entendeu? E um outro aqui, linha E2, P2. Tá certo? Eu estou somando, Estou somando sobre todos os estados E1, P1, E2, P2, desse negócio aqui. E1, E1, E2, P1, P2. Tá certo? Tá mais claro? Agora eu posso fazer perguntas. Eu posso trocar esse cara com esse cara aqui? Posso. Certo? Quando eu trocar, se eu pegar esse meu estado aqui e trocar E1 com E2 e P1 com P2, é a mesma coisa que eu trocar esse cara com esse cara aqui. Então, isso aqui vai, esses estados aqui, essa combinação desses rótulos de E1, P1, que vão me dar justamente os estados ligados desse cara aqui e o estado ligado desse cara aqui. Tá certo? E aí, bom, se a gente ignorar o spin por um instante, a gente pode pensar o seguinte. Lembra, a gente tem um problema de estado ligado, de um potencial que só depende da distância relativa. Aí a gente faz uma mudança de variável. Esse estado E1, P1 vai virar um estado do centro de massa de E1, P1, mais um estado ligado ao átomo de hidrogênio, e esse também. Tá certo? E aí você vai ver que a estatística vai se manter na troca do sistema completo, de um para o outro. Tá certo? Ficou claro o que eu acabei de falar? O que eu quero dizer é o seguinte, no fim, você vai ter uma coisa assim, ó. Vai ser difícil de escrever. Não tem... Deixa eu ver como eu posso explicar. Não dá para explicar rapidamente isso não. Porque no fim, se você faz a conta, você vai encontrar um estado simétrico em que se você trocar o par X do centro de massa do conjunto 1 com o N do 1, L do 1 e M do 1, você vai encontrar uma coisa assim, ó, que é simétrica na troca desses caras aqui. Centro de massa do sistema 2, N do 2, L do 2 e M do 2. Você vai encontrar um estado que é simétrico sobre a troca desse conjunto completo de índices aqui. Vai ter que fazer a conta e é complicado, não dá para fazer agora. Mas essa é a ideia. Mas tem que tomar cuidado mesmo. Não é simples ver de cara como é que troca P com E, porque não faz muito sentido trocar P com E, né? Tem que tomar cuidado e escrever sempre o produto tensorial. Aquilo que eu falei para vocês. Na dúvida, usa a notação mais completa, que as coisas ficam um pouco mais claras. Bom, temos 3 minutos e acabamos o capítulo 10. Eu queria começar o capítulo 11, mas eu acho que não vale a pena, né? Mais alguma dúvida então, pessoal? Tá gostando? Legal, né? E agora a gente vai começar a ver, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver transformações. Então a gente vai ver como que a gente estuda transformações nos estados, esses estados nos espaços de Hilbert. A gente vai ver os tipos de transformações mais simples, em que a coisa é toda analítica, né, que é o caso das translações. E aí a gente depois vai ver as transformações mais interessantes, que são as rotações. E aí a gente vai estudar muito as representações do grupo de rotação.
E a gente vai ver justamente que as rotações elas são muito interessantes, porque né, tem aquele, não sei se vocês já viram, né, a questão da topologia das rotações. Existem alguns tipos de rotação que podem ser reduzidas à identidade, ou seja, eu pego isso aqui. A identidade é eu pegar esse objeto e deixar quieto. Né? Eu pego uma rotação e transformo de volta a identidade. Tá certo? Existem alguns tipos de rotação que não são deformáveis à identidade. Fazem um tipo de laço. É mais complicado do que isso, tá? Mas dá para mostrar. Só que só existe duas classes. Uma que se retorna à posição original e uma que não retorna. Tá certo? Isso é bem diferente, por exemplo, do que acontece num círculo. Imagina que você é uma formiga que está andando no círculo. Tá certo? Aí você sai daqui, você vem para cá e depois você volta para cá. Significa que você fez um caminho fechado sobre o círculo. Certo? Mas qual outro caminho que você poderia fazer? Esse caminho fechado sobre o círculo, você poderia sair daqui e vir só até a metade do caminho e voltar. Ou vir até só até aqui e voltar. Você pode fazer isso. Até que você pode pegar aquele caminho que você fez e reduzir a um ponto. Agora, no círculo, eu posso sair daqui e voltar até aqui. Eu posso fazer isso aqui. Só que eu nunca vou deformar esse meu caminho continuamente até um ponto. O círculo não deixa. Tá certo? Então, essa classe de caminho é diferente dessa aqui. Elas são topologicamente diferentes. Se eu der 2 voltas, eu não consigo reduzir 2 voltas a uma volta só. Tá certo? Então, você vê que existem uma classe infinita de possíveis laços aqui no meu problema. Se eu estiver trabalhando com donut, eu tenho a mesma coisa. Eu posso dar uma volta aqui, eu posso dar uma volta aqui. Eu não consigo reduzir essas 2 voltas né? Eu estou aqui na superfície desse donut e aí eu faço um círculo nela. Esse círculo eu consigo reduzir a um ponto. Mas um círculo que abraça ou aqui ele nessa direção, né? Ou o círculo que abraça ele nessa direção aqui, ou nessa aqui, não pode ser reduzido a um ponto. E combinações disso, você pode ver que se você começar aqui, der uma volta aqui, depois dar uma volta aqui, vão ser 2 voltas, uma numa direção e outra na outra, que você também não consegue reduzir de novo. Né? Que é isso aqui. O donut é um toro. Então, se eu saio daqui, eu apareço aqui. E se eu sair daqui, eu apareço aqui. Tá certo? E eu não consigo reduzir esses caras. Só que o grupo de rotação é interessante. Ele só tem uma classe, só tem 2 classes de curvas. As que se reduzem a um ponto e uma outra. Só 2. E são essas 2 que vão representar os férmions e os bósons. Que é uma coisa, né, super, super interessante. Não, por que diabos essas coisas estão relacionadas, né? Mas é legal. Mas é isso, pessoal. Vamos continuar na próxima aula. Eu não sei se eu começo a cobrar a presença, já que o pessoal está... A gente viu para 3, daí fica para a gente generalizar isso aí para N. Isso, podem generalizar para N. Ver como é que... Constrói uma... Não faz N, não. Faz 4. Faz 4, fala que tem 2 na Terra e 2 na Lua. N geralmente é mais...